Olá! Começamos agora mais uma edição de Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Esta edição está sendo gravada no dia 2 de dezembro, uma terça-feira, por volta das 9 horas, com um cenário um pouco diferente hoje. E irá ao ar no dia 3, uma quarta-feira, a partir das 15 horas. Faremos hoje um programa curto com os principais destaques das duas últimas semanas. Começando pelas notícias do Brasil, o presidente Lula viajou à África do Sul para participar da cúpula de líderes do G20, nos dias 22 e 23 de novembro. Falaremos mais sobre essa cúpula daqui a pouco. Também na África do Sul, Lula se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, no âmbito do Fórum IBAS, o grupo formado por Índia, Brasil e África do Sul, para discutir a gestão do chamado Fundo IBAS, para financiar projetos de cooperação entre os três países. Ainda com o presidente Ramaphosa, Lula discutiu a possibilidade de ampliação do acordo entre Mercosul e a União Aduaneira da África Austral, e aproveitou para convidá-lo para uma visita oficial ao Brasil em 2026. Na sequência da África do Sul, o presidente Lula fez uma visita oficial a Moçambique. Segundo Itamaraty, essa visita fez parte da atual prioridade da política externa brasileira de retomar as relações com a África. Desde que assumiu, Lula fez a primeira viagem, já em 2023, para participar da cúpula do BRICS na África do Sul, indo depois para Angola e São Tomé e Príncipe, neste último para participar da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Em 2024, Lula esteve na Etiópia, onde participou da abertura da 37ª Cúpula da União Africana e logo depois fez uma visita à sede da Liga Árabe no Egito. De volta ao Brasil, recebeu a visita do presidente do Benin, Patrice Talon. Em 2025, Lula recebeu as visitas dos presidentes de Angola, João Lourenço, e da Nigéria, Bola Tinubu. Esta visita a Moçambique ocorreu no marco da celebração dos 50 anos de independência do país. Segundo Lula, o foco da viagem foi retomar as relações e garantir uma cooperação sustentada, colocando o Brasil como parceiro prioritário de Moçambique. Em pronunciamento, ele fez um balanço das relações bilaterais e chamou a atenção para o distanciamento entre os dois países. Segundo ele, para usar a palavra que dá título à obra do grande moçambicano Mia Couto, nossa amizade vagou muito tempo sonâmbula. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência de Moçambique. São 5 décadas de relações diplomáticas. Mas, imersos em desafios próprios, passamos da irmandade à indiferença. Até que, há 20 anos, vivemos um grande despertar. O Brasil, que estava de costas para a África, reencontrou Moçambique. O país se tornou o maior destinatário da cooperação brasileira no continente africano. Pouco depois, no entanto, caímos novamente em sono profundo. O Brasil se perdeu por caminhos sombrios e, nesse processo, se esqueceu dos laços com a África. Muitas das sementes que havíamos lançado não tiveram tempo de vingar. Mas é hora de recobrar a consciência. Deixamos aqui na descrição do vídeo o link para o pronunciamento completo. Lula e o presidente moçambicano Daniel Chapo assinaram 9 acordos bilaterais no dia 24 de novembro, nas áreas de assistência humanitária, saúde, educação, segurança alimentar, agricultura, biocombustíveis, defesa, comércio e investimentos. Dentre os acordos, destacamos a cooperação em agropecuária, com a ampliação da produtividade da savana africana pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, e a retomada de parcerias educacionais, como o Programa de Estudantes Convênio de Pós-Graduação e o fortalecimento da Unilab, a universidade criada no governo Lula com o objetivo de integrar os países africanos de língua portuguesa.
Outros temas importantes foram transição energética e enfrentamento à crise climática, devido à vulnerabilidade de Moçambique. Lula participou também do encerramento do encontro empresarial Brasil-Moçambique. O link para o discurso está disponível na descrição do vídeo, bem como o link para o discurso da cerimônia em que o presidente Lula recebeu um título de doutor honoris causa pela Universidade Pedagógica de Maputo, momento em que ele se mostrou bastante emocionado. Na viagem para as tarifas, em 20 de novembro, o presidente Donald Trump anunciou a retirada da tarifa de importação de 40% sobre alguns produtos brasileiros, como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina. Ao todo, a medida incluiu mais 200 itens agrícolas e pecuários, e são parte de duas listas que também incluem combustíveis fósseis, produtos derivados ou substâncias químicas relacionadas ao carvão e seu processamento, gases liquefeitos, produtos químicos e polpas de madeira. A retirada da tarifa é retroativa a 13 de novembro, data da reunião entre o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, que foi realizada em Washington. Na ordem executiva publicada, Trump disse que a decisão foi tomada após conversa por telefone com o presidente Lula em 6 de outubro, quando concordaram em iniciar negociações para abordar outras questões. Segundo as recomendações recebidas por Trump, certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional de 40% imposta pelo Decreto Executivo 14.323, porque, entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o governo do Brasil. Durante presença em atividade em São Paulo, o presidente Lula celebrou a decisão e declarou: "Estou feliz porque o presidente Trump começou a reduzir as taxas sobre alguns produtos brasileiros. Essas coisas vão acontecer à medida que calcamos respeito. Ninguém respeita quem não se respeita. É preciso fazer aquilo que é possível fazer sem pegar ninguém de sobressalto. Se for feito corretamente, não temos que ter medo se a bolsa vai cair ou subir." Para Honduras, neste domingo, foram realizadas as eleições presidenciais no país. Até o momento não temos o resultado final, mas a candidata da situação, Rixi Moncada, não se encontrava no topo. Ela estava em terceiro lugar. Esperamos ter a atualização completa no próximo programa. Indo para as notícias sobre a Palestina, no dia 17 de novembro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução dos Estados Unidos que reforçava o plano de paz para a faixa de Gaza, apresentado por Donald Trump, que incluía o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino. O texto recebeu 13 votos a favor, abstenções de Rússia e China e nenhum veto. A presidência da Autoridade Nacional Palestina celebrou a adoção e pediu urgência de sua implementação para garantir o retorno à normalidade no enclave. Em comunicado, destaca que a resolução estabelece o direito do povo palestino à autodeterminação e ao estabelecimento de seu Estado independente. O Estado da Palestina reitera sua afirmação de estar disposto a assumir plenamente suas responsabilidades na faixa de Gaza, no âmbito da unidade de território, povo e instituições, considerando a faixa parte integrante do Estado da Palestina. O plano autoriza a criação de uma força internacional de estabilidade que trabalharia com Israel e Egito, juntamente com policiais palestinos recém-treinados, para ajudar a garantir a segurança das áreas de fronteira e desmilitarizar a faixa de Gaza. Essa força teria o mandato de trabalhar no desarmamento permanente de grupos armados não estatais, proteger civis e garantir corredores de ajuda humanitária. O plano também autoriza a formação de um Conselho de Paz,
órgão governamental de transição para Gaza que seria teoricamente presidido por Trump com mandato até o final de 2027. A resolução também menciona um possível futuro Estado palestino. Ela foi rejeitada pelo Hamas, para quem o desarmamento é um assunto interno e tal força não deveria se encarregar dele porque, ao fazê-lo, deixaria de ser neutra. Segundo o grupo, a resolução impõe um mecanismo de tutela internacional à faixa de Gaza que nosso povo, suas forças e seus membros rejeitam e impõe um mecanismo destinado a alcançar os objetivos de Israel. Para a China, que se absteve, o plano de paz é ambíguo em relação à governança palestina de Gaza e à solução de dois estados. Segundo o enviado da China à ONU, Fu Kong, o texto é vago em muitas questões cruciais, incluindo o escopo e a estrutura da força multinacional. Já o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, afirmou que seu país se absteve da votação porque o plano marginaliza a participação palestina. Segundo ele, a força de paz pareceria ser capaz de agir de forma absolutamente autônoma, sem qualquer consideração pela posição ou opinião de Ramallah, a capital onde fica a autoridade palestina. E acrescentou que o principal é que esse documento não se torne uma cortina de fumaça para experimentos desenfreados conduzidos pelos Estados Unidos em Israel, no território palestino ocupado. Isso pode consolidar a separação da faixa de Gaza da Cisjordânia. Lembra práticas coloniais. Para a população de Gaza, a adoção desses planos deixou os moradores divididos entre a esperança e a desconfiança, com muitos palestinos permanecendo céticos. Há críticas em relação a uma tutela estadunidense sobre a região e à falta de clareza em relação aos direitos políticos dos palestinos. Por outro lado, para muitos é importante garantir a estabilidade do acordo que pôs fim ao conflito, para permitir a reconstrução após toda a destruição sofrida. A 20ª cúpula do G20 ocorreu em Joanesburgo, África do Sul, nos dias 22 e 23 de novembro. Esta foi a primeira cúpula do G20 realizada em um país africano. O G20 foi fundado em 1999 como um agrupamento econômico informal das maiores economias do mundo, mas foi com a crise econômica de 2008 que teve um forte impulso, quando grandes economias do sul global desempenharam papéis vitais na economia mundial, enquanto o G7, grupo formado por 7 nações ricas, não estava preparado para deter a avalanche financeira que se estendia por todos os continentes. Como anfitriã, a África do Sul deu ênfase às questões que afetam os países do sul global e esperava persuadir os líderes a se comprometerem coletivamente a abordar temas que vão desde as desigualdades econômicas até a melhoria do financiamento para o desenvolvimento de países vulneráveis. Também pressionou os países a se comprometerem com o aumento de gastos com resiliência a desastres climáticos e respostas a desastres em nível global. Aumento do fluxo de financiamento climático de nações mais ricas para nações mais pobres, melhor reestruturação e alívio da dívida para nações mais pobres por meio de instituições financeiras internacionais e empréstimos bilaterais, e priorização das comunidades locais e dos países de origem em meio a uma corrida entre as potências globais pelo acesso a minerais críticos, alguns dos quais estão concentrados em países africanos. O governo do Brasil também impulsionou a proposta de taxação de super-ricos, que foi tratado no âmbito da discussão sobre desigualdades, ponto central da presidência sul-africana. Houve um questionamento por parte de alguns países sobre a aprovação de uma declaração final devido à ausência de uma representação dos Estados Unidos, que alegou que o país anfitrião maltratava pessoas brancas, uma afirmação já amplamente desacreditada. Os Estados Unidos deveriam receber nesta cúpula
a presidência rotativa do grupo e o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, prometeu passar simbolicamente o cargo para uma cadeira vazia, se assim fosse necessário. O presidente Lula fez seu primeiro discurso durante a cúpula do G20 no dia 22, quando lembrou dos conflitos que estavam vivendo no mundo atualmente e chamou a atenção para a grande disparidade de renda entre as nações. Também aproveitou para criticar o aumento de gastos com armamentos enquanto caem os gastos com ajuda ao desenvolvimento. No discurso do dia 23, Lula abordou a questão dos minerais estratégicos e a transição energética, defendendo sua posição de que países com grandes reservas desses minerais não poderiam ser vistos como meros fornecedores e seguirem à margem do desenvolvimento tecnológico. Também mencionou a questão tecnológica e a inteligência artificial, e que se deveria evitar que a inovação tecnológica gerasse exclusão. Disse ele: é fundamental evitar uma nova forma de colonialismo, o digital. Deixamos na descrição do vídeo os links para os dois discursos do presidente Lula. Rompendo com a tradição, a presidência sul-africana do G20 apresentou uma declaração de líderes no início da cúpula de Joanesburgo, que deu maior visibilidade às preocupações africanas e do sul global. Apesar do boicote dos Estados Unidos, a declaração foi adotada, sublinhando uma mudança em direção à unidade do G20 em torno do desenvolvimento, do clima e da reforma, no espírito da multipolaridade. Os líderes presentes adotaram uma declaração de 122 pontos que se concentrava no avanço da equidade global, da reforma multilateral e do desenvolvimento sustentável. A Argentina foi a única nação a não subscrever o documento, com o ministro das Relações Exteriores do país, Pablo Quirno, argumentando que o contexto e os fatos geopolíticos estavam ausentes na questão do Oriente Médio e no apelo do G20 por condições na Palestina. Centrada no tema solidariedade, igualdade e sustentabilidade, a declaração defende alguns pontos. Primeiro, segurança alimentar. Reconhece a volatilidade dos preços dos alimentos, apoiando os pequenos agricultores e endossando as abordagens Ubuntu para a nutrição e a estabilidade de preços. Ubuntu é um conceito sul-africano que enfatiza a interdependência de todos os seres humanos e, portanto, das nações. Ponto 2. Alívio da dívida e reforma financeira. Reestruturação do sistema financeiro internacional e da abordagem da dívida em países de baixa e média renda, que dificulta a capacidade de investir em infraestrutura, saúde e educação. A declaração pede maior transparência dos credores, incluindo os privados, e expressa apoio aos esforços para estabelecer impostos mínimos globais. Ponto 3. Resiliência climática e transição energética. Ampliação do financiamento climático, da redução do risco de desastres e de transições justas para a energia limpa. A declaração reconheceu as desigualdades no acesso à energia, particularmente na África. Ponto 4. Desigualdade e governança global. Reforma das instituições globais como FMI e outros bancos de desenvolvimento para melhor refletir as vozes do Sul global e reduzir as disparidades de riqueza. Ponto 5. Industrialização inclusiva. Promoção de cadeias de valor em minerais críticos, especialmente na África, em vez de apenas exportações de matérias-primas, bem como o fortalecimento dessas cadeias em relação às tensões geopolíticas, às medidas comerciais unilaterais que violam as regras da OMC, às pandemias e aos desastres naturais. Esta menção foi interpretada como referência direta à guerra comercial entre Pequim e Washington. Ponto 6. Paz e estabilidade. Apelo por uma paz justa e duradoura em áreas de conflito como Ucrânia, Sudão, República Democrática do Congo e Palestina. Ponto 7. Transformação digital.
reconhece o papel da inteligência artificial e da tecnologia no desenvolvimento econômico e social. O link para o texto completo em inglês está disponível na descrição do vídeo. Ainda não temos acesso a uma versão em português. Mulheres. Mais de 83 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente em todo o mundo no ano passado, de acordo com um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e da ONU Mulheres, divulgado no dia 25 de novembro, para marcar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres de 2025, bem como o início da campanha anual da ONU, 16 Dias de Ativismo contra a Violência de Gênero. Desse total de 83 mil mulheres e meninas, 60% das mortes foram causadas por parceiros ou parentes, o que equivale a mais de 50 mil mulheres e meninas mortas por parceiros íntimos ou familiares em todo o mundo durante o ano de 2024, ou o equivalente a uma mulher a cada 10 minutos, ou 137 mulheres por dia. A título de comparação, apenas 11% das vítimas masculinas de homicídio foram mortas por familiares ou parceiros íntimos. O relatório alerta que muitos assassinatos são evitáveis, mas que as lacunas na proteção, nas respostas policiais e nos sistemas de apoio social deixam mulheres e meninas em maior risco de violência fatal. Ao mesmo tempo, acredita-se que esses números estão provavelmente subestimados devido à coleta inadequada de dados em muitos países, ao medo das sobreviventes de denunciar a violência e às definições legais desatualizadas que dificultam a identificação dos casos. Especialistas dizem que instabilidade econômica, conflitos, deslocamento forçado e acesso limitado a moradias seguras podem agravar os riscos enfrentados por mulheres presas em situações de abuso. Segundo John Brandolino, diretor executivo interino do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o lar continua sendo um lugar perigoso e às vezes letal para muitas mulheres e meninas em todo o mundo. Para ele, esses dados reforçam a ideia de esforços de prevenção mais robustos e respostas mais eficazes do sistema de justiça criminal. Sarah Hendricks, diretora da Divisão de Políticas da ONU Mulheres, afirmou que os feminicídios frequentemente se inserem em um contínuo de violência, que pode começar com comportamento controlador, assédio e abuso online. Segundo ela, a violência digital muitas vezes não fica restrita ao ambiente online. Ela pode se intensificar offline e, nos piores casos, contribuir para danos letais. A ONU Mulheres afirma que são necessários esforços coordenados envolvendo escolas, locais de trabalho, serviços públicos e comunidades locais para identificar os primeiros sinais de violência. Milhares de mulheres de diferentes partes do mundo foram às ruas no dia 25 de novembro para marcar esse Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Com mobilização em diversas cidades ao redor do mundo, exigiram a eliminação da violência de gênero, mas, acima de tudo, a preservação da vida. As manifestantes se reuniram exigindo o fim dos feminicídios, maternidade e vida dignas, respeito à natureza, oposição ao extrativismo e cuidado coletivo como forma de redefinir a existência. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado.